Olá, me chamo Anne Barrigossi, sou aluna de Odontologia da Uniderp e vou apresentar o 15º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica com o tema Associação entre Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, Padrões Faciais Verticais e Má Oclusão em Adultos, orientada pela professora Renata Rodrigues de Almeida Pedrim, com apoio do CNPq. A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, ou SAOS, é caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores, o que provoca interrupção ou diminuição do fluxo respiratório, como pode ser observado pelas imagens ao lado, em que é feita uma comparação da respiração de uma pessoa normal e de uma pessoa com SAOS. O seu diagnóstico é feito por meio da história clínica, exame físico detalhado e polissonografia. Evidências mostram que a SAOS influencia a estrutura craniofacial com características como retrognatia, diminuição do comprimento mandibular, aumento do palato mole, posicionamento inferior do ocioide e estreitamento das vias aéreas superiores. Dessa forma, a avaliação facial se torna bastante relevante na análise de pacientes com SAOS, já que o padrão facial costuma ser um indicativo característico dessa condição. Além disso, os estudos indicam que essas alterações estruturais têm um papel importante na obstrução das vias aéreas durante o sono, o que intensifica os sintomas da apneia. O objetivo desse estudo é avaliar a associação entre a síndrome da apneia obstrutiva do sono, as más oclusões dentárias e os padrões faciais verticais em pacientes de um centro especializado em distúrbios do sono de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A amostra desse estudo clínico foi formada por 250 voluntários adultos com suspeita de SAOS atendidos em uma clínica localizada em Campo Grande. Desses participantes, 145 foram submetidos ao exame de polissonografia para o diagnóstico da síndrome, enquanto os demais já possuem diagnóstico prévio ou ausência da síndrome. O padrão facial foi avaliado pelo examinador por meio do índice facial, que mensura a proporção entre a altura e a largura da face, como pode ser observado pela imagem ao lado. As medidas foram feitas diretamente na face dos participantes com o auxílio de um paquímetro. Com base nesses dados, os indivíduos foram classificados em 3 tipos faciais: mesofacial, para homens com valores entre 83,4 e 93,6 mm, e mulheres entre 81,6 e 90,8 mm. Braquifacial, para homens com menos de 83,4 mm e mulheres com menos de 81,6 mm, e dólico facial, para homens com mais de 93,6 mm e mulheres com mais de 90,8 mm. Os pacientes também foram avaliados quanto à oclusão dentária, utilizando a classificação de Engel. Para análise estatística, utilizou-se o teste do Q-quadrado, com nível de significância de 5%. Dos 250 voluntários, 132 apresentaram diagnóstico de SAOS. Entre os diagnosticados com SAOS, 59 apresentaram padrão mesofacial, 15 braquifacial e 58 dólico-facial. No grupo sem diagnóstico de SAOS, observou-se que 72 apresentaram padrão mesofacial, 16 braquifacial e 30 dólico-facial. Quanto à oclusão, 86 dos pacientes com SAOS foram classificados em classe 1, 33 em classe 2 e 13 em classe 3. Quanto ao grupo sem SAOS, 69 foram avaliados em classe 1, 34 em classe 2 e 15 em classe 3. Foi feita a análise inferencial pelo teste do Q-quadrado, que indicou a associação estatisticamente significativa entre SAOS e o padrão facial, com destaque maior para a prevalência do tipo dólico facial entre os diagnosticados. Por outro lado, não houve associação significativa entre SAOS e a classificação de Engel. Os resultados desse estudo sugerem uma possível associação entre o padrão dólico facial e a presença da SAOS, já que esse padrão foi mais prevalente no grupo diagnosticado com a síndrome. Por outro lado, não foi encontrada uma relação entre a classificação de Engel e a ocorrência de SAOS, pois a distribuição das más oclusões foi semelhante entre os grupos. Esses achados reforçam a importância de se avaliar características esqueléticas faciais como possível indicador clínico de risco para distúrbios respiratórios do sono. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para eventuais questionamentos.